Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, tudo bom com você? Quero te convidar neste vídeo a refletir a partir do Catecismo da Igreja Católica, um tema que na semana passada eu estava dando formação para o grupo de oração aqui da paróquia e pensei, olha, esse tema acredito que seja interessante fazer um vídeo sobre ele e colocar no canal. Então nós conversávamos sobre a fenomenologia demoníaca a partir da Suma Demoníaca do padre José Antônio Fortea. Mas eu gostaria de trazer para este vídeo também a Sagrada Escritura, né? Nós vemos ali uma passagem, e o Catecismo da Igreja Católica, lógico, para nós vermos o que o Catecismo fala sobre o demônio. Então, gostaria de trabalhar com você este tema. Você sabe qual é a fenomenologia demoníaca? Não sabe? Então vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica. A fenomenologia demoníaca, ela pode ser enquadrada no seguinte diagrama. Vou colocar aí para você o diagrama para ficar mais fácil acompanhar. Então veja aí, fenomenologia. Aí nós temos a pessoa e o lugar. Depois a tentação, a influência, a possessão e a infestação. Já trabalhei em vídeo com vocês e lhe dizia que muitos, talvez por assistir muitos filmes sobre esse tema, acham que a pior forma do demônio alcançar o ser humano é a possessão. Olha onde está a possessão, lá embaixo. E tudo começa com a tentação. Qualquer situação de pecado vivido começa com a tentação. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que o demônio vai fazer é nos tentar. Conseguindo nos fazer cair na tentação, aí é que vem o pecado. Não é? Então, antes de pensar em possessão, antes de pensar em opressão, manifestação, em lugar infestado, nós temos que nos preocupar com as tentações que nós estamos tendo. E aí você conhece a sua vida, né? Você sabe quais as tentações que você está passando. E aí, lógico, aqui eu vou apresentar meios, caminhos, formas de vencer essas tentações, para que então você não caia na tentação. Porque uma vez que você caiu em tentação, aí vem o pecado. Vem a influência, e aí o demônio consegue força sobre você. Então lá na tentação, a tentação que precisa ser vencida, né, por todos nós, ela pode ser normal, ela pode ser intensa ou pode ser a noite do espírito. A influência do demônio, ela pode ser interna ou externa, e sobre o corpo, sobre a mente ou sobre o espírito. E a possessão de um demônio, a possessão ela pode ser de um demônio clausus, de um demônio apertus ou de um demônio abdius. Então vamos entender um pouquinho sobre esse gráfico que nós estamos vendo. A influência interna, ela é um fenômeno no qual um demônio exerce certa influência sobre o corpo, a mente ou o espírito de uma pessoa. Na influência externa, ao atuar do lado de fora, o demônio tem menos poder. É muito difícil poder atuar sobre o corpo do lado de fora. Quando muito, costumam se produzir sensações, calafrios, sensação de ter algo colado ao corpo, coisas assim, mas não doenças. Já sobre a mente, a influência externa pode ser grande, pois o demônio pode tentar com lembranças, com imaginações e pensamentos. Porém, do lado de fora é bem mais difícil influenciar o espírito da pessoa, infundindo nela sensação de desespero tão característica das pessoas que sofrem uma influência
interna. Aqui nós já temos uma grande orientação para você que trabalha com libertação, cura e libertação, você que é deste ministério, ou quando você tem diante de você uma situação. Pode acontecer aqui, e o que o Padre Forte está falando, da opressão que muitas pessoas sofrem. E aí elas estão sendo oprimidas pelo demônio. Isso é externo, o demônio não está na pessoa, isso é externo. E aí, quando é feita oração por aquela pessoa, se vão colocar em volta da pessoa para conduzir oração, ou ser mais distante, não importa, se vão fazer uma oração para uma pessoa que está sendo oprimida, aquela oração de libertação que será feita por aquela pessoa, ela tem muita força, o demônio vai ter que parar de oprimir aquela pessoa. Não sei se você em algum momento já participou de algum rito como esse, mas é um momento de uma dor muito intensa para a pessoa. Por isso, são gritos muito fortes, né, a partir da experiência que a pessoa está tendo. A pessoa está sofrendo muito com aquela opressão, então são aqueles gritos fortes, a pessoa se debatendo muito e recusando a oração. Tudo aquilo ali já é a ação do demônio. Por quê? Porque já é o processo final de libertação daquela pessoa, né, por todos aqueles que estão ali envolvidos naquele momento de oração, em favor daquela pessoa, daquela alma. O demônio sabe que ele não vai poder continuar oprimindo aquela pessoa. Então faz todo aquele teatro para chamar a atenção dos outros, para constranger, para dificultar a oração, seja do leigo, ou seja de um padre, ou seja a oração em posição de mãos para aquele momento, ou seja uma oração mais distante. Ele vai fazer de tudo para dificultar que essa oração ela aconteça, que essa pessoa receba esta oração, porque já está no processo final e ele sabe que ele precisa libertar aquela pessoa. Então você que é do ministério de cura e libertação, e já vi pessoas, intercessores inclusive, que têm medo em momentos como esse. Não tem por que temer. Você tem que ter força no seu ministério e ter misericórdia da pessoa que está sofrendo. Aliás, o seu ministério é justamente para ajudar aquela pessoa que naquele momento está sendo oprimida, né? Então não tem que ter medo do demônio. Esta é uma influência externa que o Padre Forte está apresentando. E são os casos, a maioria dos casos que nós vemos em encontros de cura e libertação, ou talvez eu já recebi relatos de pessoas que às vezes estão em casa e a pessoa me procurou para fazer oração por determinado familiar, porque aconteceu uma manifestação com a pessoa, começou, né, com a voz estranha, com comportamentos estranhos no corpo, né, a forma de mexer. É estranho, os olhos ficaram com outra cor, a pessoa ficou muito forte, mudou o jeito de falar, de se comportar e falando coisas estranhas, e estava tudo bem. Isso pode acontecer quando a pessoa às vezes vai em lugares onde não deveria, se envolve com coisas que não deveria, como católico obviamente, invoca coisas que não deveria para alcançar alguma coisa que ela está querendo, né? E aí está sofrendo as consequências, então, através dessa opressão, que aqui o Padre Forte coloca como uma influência externa. Mas ele fala também da possessão, meus queridos. A possessão é um fenômeno no qual um demônio, em determinados momentos, possui o corpo de uma pessoa, podendo movê-lo ou falar por meio dele. Vamos ver então na Sagrada Escritura. Eu separei aqui uma passagem que fala de um caso de possessão que Jesus lidou, que para mim, inclusive, é muito triste essa passagem. Eu vou explicar por quê. Não vou explicar a passagem porque não é esse o objetivo do vídeo, né? Só para enriquecer a nossa reflexão. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 11 ao 13. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos imundos, dizendo:
manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo e se afogaram no mar. Se nós lermos aqui o versículo anterior, versículos 9 e 10, o Senhor pergunta: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Então, aqui é um caso de possessão. Esse homem estava possesso por uma legião, cerca de 2.000 demônios. E Jesus permite, então, que eles saiam deste homem e permite que eles vão para essa manada de porcos. Por que eu disse que é uma passagem triste? Porque esse homem vinha sofrendo há muito tempo com essa possessão. Muitos nem chegavam perto dele, dada a violência dele, né? E o que ele fazia, os demônios faziam com a vida deste homem. Jesus, ao permitir, aqui nós vemos que a ação do demônio, 2.000, uma legião de 2.000 demônios, consegue imaginar o que é isso? Eles somente saem daquele homem e vão para a manada com a autoridade de Jesus. É assim que funciona. O que o demônio faz na nossa vida é com permissão divina. E em nome de Jesus, nós temos a autoridade e a nossa ação, o nosso ministério precisa ser com autoridade, para que acabe a ação demoníaca, diabólica, o que quer que esteja acontecendo. Então veja que eles pedem a Jesus autorização para irem para a manada de porcos e Jesus permite. A parte triste dessa passagem é que uma vida foi liberta, olha como mudou a vida desse homem. E aí a cidade inteira, isso aí corre, o assunto corre a cidade inteira, esse assunto corre e a cidade inteira vai até Jesus e ao invés de se alegrar, porque todos sabiam a situação que aquele homem vivia, imagina um homem possesso com 2.000 demônios. Todos sabiam da situação daquele homem e agora estão vendo ele bem. Inclusive tem uma passagem que mostra Jesus a passagem não, tem na internet, imagens que mostram Jesus, ao falar dessa passagem, mostram Jesus abraçando o homem, coisa que antes não era possível. Então a vida daquele homem foi transformada, mas ninguém está nem aí com a vida dele, se foi mudada, se agora ele não está mais possesso. Eles estão preocupados com a manada de porcos que pulou do precipício. Então a vida humana não tem muita importância, ali na passagem nós vemos, e nós vemos que não é só nos dias de hoje, como estamos vendo aí, como está acontecendo no nosso país, não é só nos dias de hoje. Então, voltando no Padre Fortea, de certo modo, a possessão ela é uma influência interna que chegou ao seu grau máximo. Já não somente influencia, mas também domina o corpo em certos momentos. Porém, observe que esse domínio ele se produz em alguns momentos. O demônio nem mesmo na possessão pode fazer o que quer com o corpo a qualquer hora. Tudo, meus queridos, tudo. Por isso nós não podemos temer. Por isso você que é do Ministério de Cura e Libertação, ou se você se deparar com uma situação como essa, possessão é caso raro, viu? Acontecem, sim, mas são casos raríssimos. A maioria dos casos que nós lidamos são casos de opressão, necessitam de libertação. Mas os casos de possessão, eles acontecem sim. Não como Hollywood apresenta, como você vê nos filmes, aquelas bobagens, aqueles filmes lá para a gente dar risada. Eu acho aqueles filmes engraçados, porque o que mostram ali, então não é aquilo, mas existem casos de possessão. Se você quer saber o que é uma possessão, tem o documentário sobre o Padre Gabriele Amor, que foi durante muito tempo um dos exorcistas, o exorcista principal do Vaticano. Tem um documentário sobre ele e no documentário dele ele faz um exorcismo. E o documentário todo gira em torno daquele exorcismo que ele faz naquela mulher, que levou mais ou menos 7 anos e que não foi concluído. Então não precisa temer, porque o demônio só age com a permissão de Deus. E se Deus permitir uma situação como essa diante de você, ou
diante de você no seu ministério, é porque ele sabe que você tem autoridade, que você é capaz, que você está preparado, espiritualmente preparado para poder lidar com essa situação e resolvê-la, ajudando aquela pessoa a se livrar da influência do mal. Devemos, diz o Padre Fortea, observar que na tentação o demônio vai e vem, enquanto na influência externa o demônio está, vez ou outra, ao lado da vítima. Por isso, aquela dificuldade que eu relatava, quando nós fazemos oração, seja envolvendo a pessoa, ou seja, apenas rezando por ela, ele começa a oprimir mais intensamente e a pessoa começa a gritar, a dar aqueles gritos. E aí, como a oração é intensificada, já é o processo final, o demônio tem que parar de oprimir aquela pessoa e por isso tudo aquilo que acontece. Na influência interna está dentro, mas não há a possessão do corpo, enquanto que na possessão leva-se em conta o poder que um demônio pode ter sobre uma pessoa, havendo uma verdadeira possessão do corpo, de tal maneira que a pessoa ou perde a consciência quando o demônio se move, ou fala por meio dela, ou se estiver consciente, o possesso vê o que o demônio faz com o seu próprio corpo sem poder agir. Que situação terrível, né? Imagina, que situação terrível. Mas graças a Deus a igreja é preparada, né? E em situações como essa, tendo a certeza, e a igreja católica é muito prudente, viu? A igreja católica é muito prudente. Não é porque aparecer um relato sobre uma situação como essa que a igreja já vai dando como um caso de possessão. Não, a igreja esgotada todas as possibilidades de que isso que está acontecendo com a pessoa é um problema psiquiátrico. Aliás, com o parecer de mais de um profissional, né, se o profissional disser não, isso não tem nenhum caso isso aqui não é para tratamento em psiquiatria. Esgotada todas as possibilidades do campo psiquiátrico, psicológico, a igreja vai para o campo espiritual, né? E aí, confirmando que é um caso de possessão, a igreja vai colocar diante da situação uma pessoa preparada, que é o exorcista, que se preparou para lidar com isso, porque precisa, esse exorcista ele vai precisar cuidar daquela pessoa, não é só da alma, né, mas daquela pessoa, do físico também dela. Como estamos vendo aqui, o demônio pode causar algum mal no corpo da pessoa. Então, além de todo um cuidado com a alma da pessoa que está ali sendo sofrendo, tem que ter um cuidado com o corpo da pessoa que está possessa, porque o demônio pode cortar a pessoa. Por isso que em alguns momentos de filmes que nós vemos de Hollywood, né, a pessoa está amarrada. No documentário do Padre Gabriel Amor, ela está sentada sendo segurada. Por quê? Porque numa reação, e a reação é muito rápida, ele pode pegar algum objeto cortante e cortar a pessoa, né? Pode pegar um copo de vidro e mastigar o copo de vidro. Essas coisas podem acontecer em caso de possessão. Então, o exorcista ele precisa tomar um cuidado, ali está ali para poder libertar aquela alma dessa possessão, mas precisa tomar um cuidado também com o corpo da pessoa que está possuída. Eu gostaria de ir aqui, só para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, no Catecismo da Igreja Católica, para ver o que o Catecismo fala nos números 28, 52 e seguintes sobre o demônio. Aqui já o que nós podemos fazer, não em casos de possessão, viu? Como disse, os casos de possessão são raros e quem lida com possessão é um exorcista. Mas com casos de manifestações, de opressões, esses casos o próprio leigo, um próprio padre que não é exorcista pode fazer orações para poder resolver. E aí a oração depende do que está acontecendo. Se é a pessoa sendo oprimida, um tipo de oração, se é o espaço que está contaminado e estão acontecendo coisas ali naquela casa, naquele trabalho, naquele imóvel, outro tipo de oração. Então o catecismo, eu vou ler todo, número 2850, diz, mas livrai-nos do mal, que é a oração que nós fazemos no Pai Nosso. O último pedido ao nosso Pai aparece também na oração de Jesus.
Quando Jesus em oração com o Pai diz: não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Ela diz respeito a cada um de nós pessoalmente, mas somos sempre nós que rezamos em comunhão com toda a igreja e pela libertação de toda a família humana. A oração do Senhor não cessa de abrir-nos para as dimensões da economia da salvação. E gostaria de ir aqui no número 2854 do Catecismo, que ele encerra com uma parte interessantíssima que eu quero deixar para você. 2854. Ao pedir que nos livre do maligno, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é autor ou instigador. Nesse último pedido, a Igreja traz toda a miséria do mundo diante do Pai. Com a libertação dos males que oprimem a humanidade, ela implora o dom precioso da paz e a graça de esperar perseverantemente o retorno de Cristo. Rezando desta forma, ela antecipa, na humildade da fé, a recapitulação de todos e de tudo naquele que detém as chaves da morte e do Hades, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. E dizemos: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Aonde que nós fazemos essa oração? Na Santa Missa. Veja a importância de você participar da Santa Missa. Às vezes estão acontecendo aí coisas com você, que você fica pedindo oração para as pessoas, seja para você que está sofrendo ou para o local que está acontecendo essas coisas, mas se você mesmo não busca, não vai resolver. Pode ajudar durante um tempo, mas não vai resolver. E aí o que resolve casos como esse? Primeiramente, oração. Isso falo muito em homilia. Muitas vezes lidamos com essas situações e a pessoa fala: reza por mim, ora por mim, que eu estou precisando, que o local está precisando, não sei o que, não sei o que. Tá, mas você está rezando? Não tenho força, não consigo, não sei o que. A própria pessoa não reza. Oração o que é? Oração é uma comunhão com Deus. Oração é um diálogo. Nós falamos, Deus nos ouve. Chega uma hora que nós nos calamos e ouvimos o que Deus tem a nos orientar. Se você não está fazendo isso, se você não ora, se você não reza, você já abriu aí uma porta, já escancarou uma porta para que o demônio possa chegar e, através da tentação, conseguir te derrubar. O primeiro passo que o demônio vai fazer em você é te tentar. Te vencendo pela tentação, você cai em pecado. Se há uma situação específica, se é seu, se é algo que você está lutando aí, e não está conseguindo, aqui eu estou falando para católicos, viu, meus queridos? Você que me acompanha que não é católico, eu estou falando para católicos a partir da doutrina católica, tá bom? Por estou usando aqui a doutrina católica, o material do Padre Forté, o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Então, se é com você, você precisa buscar primeiramente a confissão. Faça uma confissão bem feita. E pensa: quando foi a última vez que eu me confessei? Foi há 5, 3, 2 anos. Há 2 anos. Então, desses 2 anos para cá, quais foram os pecados mortais que você cometeu? Anota, se preciso, anote. Não tem problema, leva para o confessionário, procura o padre, ele confessa os seus pecados, ele vai te dar a penitência, receba a penitência, cumpra a penitência e volte à comunhão. Isso já é uma força espiritual que você terá. Volte à vida de oração. Eu aconselho, se você está há muito tempo sem rezar, comece rezando o terço. Se você não conseguir, mesmo o terço você não conseguir, peça alguém para rezar junto com você. Em momentos de frieza espiritual, ajuda muito chamar uma outra pessoa para rezar junto conosco. Você vai rezando com essa pessoa, vai rezando, até que vai chegar um momento que você vai estar mais fortalecida, e aí você consegue já fazer suas orações sozinhos. Aí você dá um passo além. Ao invés do texto, você reza o rosário. Uma arma poderosíssima contra as forças do mal.
E em alguns momentos, se você sentir que realmente você está sendo muito oprimido, você pode fazer jejum, pelo que você está vivendo. Se por exemplo, no local de trabalho, você está sofrendo demais com perseguição de alguém, você pode fazer um momento de oração e fazer um jejum nesta intenção, para que teu anjo da guarda te proteja, para que espiritualmente você seja fortalecido e todo o mal que está sendo lançado sobre você, de modo especial ali no seu local de trabalho, que isso tudo caia por terra. Olha, o jejum é uma força, o jejum tem um poder contra as forças do mal que muitos de nós não se dá conta. Pois bem, se é externo, se a manifestação, o fenômeno é externo, você pode pedir ao padre para abençoar água e você mesmo pode ir rezando nos cômodos da sua casa, do local onde estão acontecendo essas coisas, e aspergindo com água benta e rezando, fazendo orações marianas. A oração que eu indico nesse momento é o texto da Salve Rainha. Você pode rezar também o rosário, pode rezar o texto mariano, não tem problema. Mas invoca o Espírito Santo antes de começar a oração, pede proteção ao seu anjo da guarda, pede proteção à Nossa Senhora e começa rezando o texto da Salve Rainha. O texto da Salve Rainha é só você trocar, onde começa rezando normalmente o Ângelus, onde é o Pai Nosso, você reza o Pai Nosso, nas contas da Ave Maria você vai rezar a Salve Rainha e vai percorrendo os cômodos de onde está acontecendo essas coisas estranhas. Você vai rezando e aspergindo água benta. Pode jogar sal exorcizado também, então quando você levar água para o padre abençoar, leve o sal também para ele exorcizar. Se mesmo depois disso continuarem as perturbações no espaço externo, na sua casa, portas que se abrem do nada, barulhos dentro da sua casa, às vezes tendo só você em casa, pedras no telhado caindo, e você vê não é nada, batidas na porta e você vê não é ninguém, você ouve vozes te chamando e vai olhar, não responda, viu? E você vai olhar, não tem ninguém. Aí o interessante é você chamar um padre para ir até a sua casa, até o imóvel, até o local onde está acontecendo essas coisas, aí o padre ali vai fazer as orações e vai saber quais as orações que precisam ser feitas para purificar aquele ambiente e dar ordem, de colocar em retirada, de que saia dali todos os demônios que estão oprimindo aquele espaço externo e as pessoas que utilizam, e aí seria opressão interna, as pessoas que utilizam aquele espaço. Eu espero que eu tenha ajudado, que essa reflexão nossa tenha contribuído para você entender um pouco. Meus queridos, aquele que crê em Deus não precisa temer o mal. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis. Tudo neste mundo acontece com a permissão de Deus. Nenhum fio cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Tenha isso consigo e não tenha medo, porque aquele que te protege não dorme nunca. Deus abençoe você pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Receba a bênção do Senhor para a sua vida, para o seu local de trabalho, para a sua casa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém.